gente, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Que horas vocês estão aí? Não sei, mas o importante é estar aí para estudar. Então, gente, vamos agora para a aula 21. Ainda continuamos na fase M. Essa é a última aula da fase M, né? Vocês já viram boa parte, controle estatístico do processo. Viram aquele curso lá enorme, né? Cheio de coisas, né? Super importantes. Então, quem não está ainda ligado, vê de novo as aulas, vai, faz anotações, manda alguma dúvida lá no Telegram pra gente não ficar sem dúvida. Que essa parte do controle estatístico do processo é super importante. Vocês estão vendo toda a parte de lá dentro, vocês estão vendo toda a parte do cálculo e do controle do estatístico, né? Depois, quando chegar lá na fase C, que é a fase de controle, a gente vai dar uma recapitulada nessa parte de controle para vocês terem essa noção, viver mais ainda. Mas o curso que vocês fizeram de CEP, ele é completo. Ele foi um curso completo, tá, gente? Então, gente, aí vamos entrar agora na análise. Deixa eu pegar aqui minha laser. Vamos entrar aqui na análise do sistema de medição. E o que é isso? Vocês aprenderam a medir, né? A gente está na fase de medir. E o controle do processo, ele requer muita medição. Então, antes de você fazer qualquer coisa, de controlar o processo, de checar o processo, de verificar como está o estado atual do processo, você tem que ter certeza do seu sistema de medição. Como é que está o teu sistema de medição? O que é o sistema de medição? É o instrumento, é o operador, é o método, como é o meio ambiente que está lá dentro, é a instrução de trabalho de como medir, que seria o método, o tipo de medição, o tipo de instrumento. Se o instrumento está calibrado, não está calibrado. Então, isso faz parte do sistema de medição. Então, se esse sistema de medição não estiver aprovado, como é que você vai ter certeza que os dados que você mediu estão corretos? Estão realmente demonstrando uma verdade. Então, gente, a gente tem que ter ciência disso, ficar tranquilo, ó, observar bem esses dados, checar bem se o sistema de medição está perfeito, tá? Isso é importante. Então vamos seguir aqui um pouquinho. Então, o MSA, gente, ele é para isso. Você tem um sistema, ó, esse aqui é o famoso Chikawa, né? Toda a variação que existe aqui dentro de um processo varia os resultados. Qual é o problema do Y? Uma saída do teu processo todo. É a variabilidade do resultado. O teu resultado é partido de um sistema. Que sistema é esse? Operador que trabalha, o que se mede, né, mensurando uma peça, o meio ambiente atrapalha, né, gera resultados, o procedimento, que é a gestão do trabalho, o método, que seja, as máquinas todas funcionando. E dentro de tudo isso tem o sistema de medição. O sistema de medição também gera variabilidade nos resultados, que faz o processo, ó, hoje você já começa a entender isso aqui, né? Isso aqui é o que? Um processo, olha, onde o valor verdadeiro está por aqui, incerteza, aí vai começar a ver um pouquinho disso aí. Então, gente, o sistema de medição, o que é o sistema de medição? É o inspetor, é o instrumento, é o meio ambiente, é o método, né? Então aqui está teu processo funcionando, que gera resultados, esses resultados variam, o resultado do mensurando, quando você mede, ele varia. E o que você tem que enxergar essa variabilidade é o teu sistema de medição que enxerga. Então, se o seu sistema de medição não estiver correto, não tiver bom, ele vai te mostrar outras coisas, tá? Ele vai te mostrar outras coisas. Então, tem que ter muito cuidado com esse sistema de medição. Que é assim, ó, o sistema de medição está aqui, ó, medindo. Como a medição os enxerga. Ó, o sistema está enxergando o processo assim, ó. Você vai mede e o sistema te enxerga isso, ó, limite inferior, limite superior. Estão lembrados disso? A meta, o alvo, aí, ó, já está gerando produto não conforme. Estão lembrados disso, né? Então, o sistema de medição está enxergando assim, mas na verdade ele é isso, ó, como os produtos realmente são. Porque o teu sistema pode estar com problema. O teu sistema está com problema e não está enxergando a verdade. E pode ser ao contrário. O sistema pode estar enxergando isso e ele realmente está assim. Aí que é o pior ainda.
Não sei o que é o pior, porque aqui tu tá jogando coisa fora, sem saber que ela tá boa, jogando dinheiro fora. E se ele tiver assim, tu tá mandando pro cliente e o cliente detecta coisa ruim e piora. Vê só. Então tem que ter cuidado com esse sistema de medição. Então o processo produtivo real é enxergado de forma errada. E essa informação aparente não possibilita melhorias de qualidade nos produtos. Claro, você está enxergando isso, por exemplo, enxergando isso, como é que eu vou melhorar? Não melhora, porque já está bom. Deixa que o cliente está reclamando e você não está conseguindo enxergar, porque o seu sistema de medição está com falha. Ele está com falha. Então a gente tem que aprovar primeiro, antes de medir o processo lá, antes de partir para um controle estatístico, antes de medir o CP, o CPK, aquele negócio todo que vocês aprenderam. Antes de fazer qualquer medição, eu tenho que ter certeza do meu sistema de medição, tá, gente? Então, é o sistema, ó. Isso aqui é um sistema tecnológico muito potente, é um braço, né? Um braço para medir peças grandes. Quando eu quero medir coisas grandes, eu tenho um braço. Então, esse sistema pode ter um problema. Então, se isso aqui não for bem justo, bem caprichado aqui, ele pode me gerar problemas na medição. Uma coisa aqui, ó, como esse cara está medindo, ele está usando uma mão só para rolar o tambor do micrômetro. O micrômetro digital, tudo bem, mas será que esse sistema tá bom? Esse tipo de medição aqui, desse jeito, ele vai realmente medir direito isso aqui? Então tudo isso tem que ser checado. Ó, o MSA trata da influência do processo de medição. Ó, isso aqui é um processo de medição. Isso aqui é um processo de medição, né? Que envolve tanto o equipamento a ser utilizado para medir um determinado processo, a influência da pessoa que está medindo os produtos e serviços, com o referido equipamento e com o método utilizado. Veja, aqui tem uma pessoa, um equipamento e o método. O método é esse aqui, ó, uma mão só, eu pego o tambor, seguro, boto lá e meço. Aqui é diferente, estou dentro de um laboratório, uma pessoa está em pé, pegando um braço, medição e medindo em tal posição. Então é um método, mas tem sempre uma pessoa, uma máquina é um método, no mínimo. E o meio ambiente é o ambiente que ele está, tá? Então o MSA vai enxergar isso. Falando da variação do processo, a variação do processo, que é uma fabricação ou serviço ou produto, são duas variações: variação real do processo e a variação do sistema de medição. Qual é a variação real do processo? Variação do processo a longo prazo e variação do processo a curto prazo, que vocês aprenderam lá no controle estatístico do processo, né? Ao longo prazo é aquilo que o processo pode dar, né? É o que está entregando, né? E a curto prazo é aquela amostra, é a amostra que você pega e enxerga. E tem a variação do sistema, que é o que a gente quer ver agora. Isso aqui tudo vocês aprenderam lá no controle estatístico do processo. Aqui a gente vai começar a aprender. E o que é a variação do sistema de medição? É a variação do equipamento de medição e a variação dos operadores, porque o operador varia. O operador também tem sua habilidade, sua variabilidade. E os equipamentos também têm as suas variabilidades. Para checar o equipamento, a gente tem essas possibilidades: resolução, repetibilidade, que fala a respeito de precisão, calibração, que fala a respeito de exatidão, linearidade, estabilidade, tendência. Tudo isso a gente vai enxergar dentro do instrumento. E na pessoa, no operador, no colaborador, a gente vai enxergar a reprodutibilidade. Será que ele consegue reproduzir sempre a mesma medição? Ou ter uma variação pequena reproduzindo a mesma medida? Então a gente enxerga aqui, tá? Então a gente vai estudar isso aqui agora, tá? Então a variação de medição se confunde com a variação real do processo. Então devemos identificá-la antes de continuar com os esforços de melhoria. Primeiro eu vou identificar a variação do sistema para depois ver a variação do processo. É aqui que eu enxergo primeiro. Primeiro eu tenho que, primeira coisa, deixar isso aqui correto, deixar isso aqui, como é que eu digo assim, que tenha veracidade, que eu consiga confiar, confiabilidade. Quando eu tiver confiabilidade nesse sistema de medição, aí eu vou conseguir medir o processo e encontrar a variação do processo correta, ok? Então, gente, primeiro vamos falar de resolução. O que é resolução? Capacidade de detectar as menores mudanças, menor valor lido no instrumento. Então, gente, resolução ou discriminação é esse poder de discriminar a medida. Qual é o menor valor que esse instrumento pode medir? Então, resolução
Nesse caso aqui, ó, tem um eixo que mediu 0, 1, 2. Qualquer unidade, tá? 2. Mas entre 2 e... Eu sei que está entre 2 e 3, mas eu não consigo detectar com exatidão quanto ele está. Então essa resolução para esse tipo de peça não é boa. Não é boa, porque eu não consigo detectar até aqui. Eu posso chutar, chutar não vai dar certo. Eu tenho que dar uma exatidão. Principalmente se eu estiver trabalhando com os milésimos, né? Se eu estiver na casa dos milésimos, eu tenho que ter uma exatidão muito forte. Então, aqui já melhorou. Aí eu já consigo dizer que é 2.1, 2.3, 2.3. Mas entre o 2.3 e 0.4 eu não tenho certeza de dizer quanto é. Se para mim nos décimos já é suficiente, eu uso esse tipo de instrumento, porque é suficiente para mim. Se não for, eu tenho que procurar um instrumento com resolução melhor ainda. Aqui já melhorou, né? Então, resultado do mesmo processo, notem, é o mesmo processo que foi fabricar esse eixo, essa dimensão aqui, resultado do mesmo processo sendo medido de forma diferente. Então, qual é a melhor medição? Aqui você realmente precisar e necessitar. Vai depender muito da tolerância do seu processo. A tolerância daquela medição. Ah, a tolerância é metro. Ah, em metro, então eu posso usar um instrumento que mede em centímetro, a cada 1 centímetro, porque 1 centímetro não vai dar efeito num metro. 1 milímetro não vai fazer efeito, mas a tolerância é milesimal. Ah, então eu tenho que usar um instrumento que meça milésimos, tá? Então, gente, resolução significa discriminação, o poder de checar o menor valor possível de uma medição, tá? Resolução também, gente, pode ser que eu não meça só. Eu posso não medir, porque a gente fala muito em medição. Mas existem muitos processos que não tem medição com o instrumento. Mas, por exemplo, aqui, formulário 1, nome, identidade, CPF. Eu estou medindo anotando algumas coisas. Formulário 2, nome, identidade, CPF, data de nascimento. Qual dos formulários nos dá condições de medir a idade média dos inscritos? Opa, esse eu não consigo saber a idade de ninguém. Já esse eu consigo saber, data de nascimento. Daqui eu consigo ter um número que eu consiga saber a idade média das pessoas. Se esse dado for importante para mim, eu não posso usar esse formulário. Eu tenho que usar esse formulário aqui para coletar esse dado, porque esse dado é importante. E coletar esse dado é um meio de medir. Eu não estou medindo usando um instrumento, mas o meu instrumento aqui é um formulário. O meu instrumento é um formulário. Mas eu preciso desse dado. Eu tendo esse dado do nascimento, eu consigo ter uma média das pessoas que vivem numa cidade, que estão comprando numa loja, que estão fazendo alguma coisa. Na escola, tem uma data. Então, o formulário que é melhor de medir esse dado é esse formulário 2. Então, esse formulário 2 tem uma melhor discriminação, tem uma melhor resolução para aquilo que eu quero. Ok, gente? Isso é um exemplo já, saindo de medição, já para vocês colocarem, quando forem fazer algum formulário, montar algum formulário, primeiro planejar o que é que você quer de medição, quais são os dados que você quer para você planejar o formulário direitinho. Ok? Então essa é uma dica aí, resolução também vai para formulário, tá? Então, gente, existe uma resolução de discriminação, uma ideal e aceitável, né? Então, qual é para o instrumento? Qual é o instrumento que eu vou usar para medir tal coisa? Como é que eu vou definir isso? Então, aqui você já tem uma regra para definir o seu instrumento. Então, 10% da tolerância admissível ou 20% da tolerância admissível. A leitura tem que ser o quê? Ideal. O ideal é que a leitura, a resolução, seja no máximo igual a 10% da tolerância. Aí, ó, menor ou igual à tolerância sobre 10. É 10% da tolerância. Aqui é o mínimo aceitável, admissível, contanto que você converse com o cliente. Ó, meu instrumento está medindo 15% ou até 20% da tolerância. Aceita? Aí vocês vão estudar e ver pelas medições, pelo processo dele, pela situação do projeto, o que seja, se isso pode ser aceitável ou não, tá? Então, ó, um exemplo. Imagine um exemplo de um diâmetro de 20 milímetros com uma tolerância de mais ou menos 25,
Isso é 25 centésimos. Então, 20 milímetros é o diâmetro e a tolerância é 25. Então, qual é o instrumento que eu vou usar? Qual é a resolução do instrumento ideal? Então, ó, eu vou encontrar o intervalo de tolerância. Intervalo de tolerância é o limite superior menos inferior. Qual é o maior? É 20 mais 25. Qual é o menor? É 20 menos 25, então 19,75. Então, o maior valor menos o menor me deu 0,50. Então, 0,50, quer dizer que 5 décimos ou 50 centésimos, que a gente está falando com duas casas decimais, é a tolerância, 50. Então, 10% de 50, ó, o 10% é 5. Então, aqui é ideal. Então, ter um instrumento para estar ideal, para ninguém reclamar dele, ninguém reclamar no mundo inteiro, porque isso é uma coisa do mundo todo. Para ninguém reclamar disso, o teu instrumento tem que ler o mínimo leitura tem que ser 5 centésimos. Então tem que ter um instrumento que consiga ler no mínimo 5 centésimos. Ele vai ler de 5 em 5 centésimos, beleza? Porque eu não vou ter problema de medição em relação a instrumento. A mínima aceitável é que ele tenha 1/10. Aí esse mínimo aceitável tem que ser conversado com o cliente. Quem é o cliente? Pode ser o cliente final, que já recebe o seu produto, ou pode ser o cliente da frente do seu processo. Por exemplo, você está serrando uma barra para a pessoa tornear, ou você está torneando um eixo para alguém fazer um chanfro. Então você tem que saber que se aquele torneamento consegue deixar com 1/10 a mais, um instrumento que medindo com 1/10 ele consiga aceitar lá na frente no outro processo. E o cliente recebe isso, tá? Então é bem assim. Então ter cuidado. Então aqui, gente, podem gravar que é importante isso. Para você definir o instrumento tem que estar com que a resolução de discriminação tem que ser pelo menos 10% do intervalo de tolerância. Ou no máximo 20% da tolerância admissível. Aí é mínimo aceitável, tá? Deixa eu ter a primeira regra que vocês vão ter aí. Então a gente vai falar um pouco de repetibilidade, precisão e calibração e exatidão. Então, muita gente confunde, né? Confunde precisão, exatidão. Então, lembre-se, se eu não falei alguma coisa desse tipo antes, a gente vai falar agora. Precisão tem a ver com o quanto os pontos estão próximos. O quão os pontos estão próximos, tá, gente? Ó, proximidade. Ó, tá longe do alvo, mas eles estão precisos. Ó, conceito de precisão ou repetibilidade. Eu estou repetindo muito próximo. Refere-se somente ao grau de dispersão da medida. Tá lembrado de dispersão, gente? Sigma lá. Quanto menor é o sigma, menor a dispersão, menos a variação do processo. Então aqui eu estou com precisão. Esquece o alvo. É como assim, você vai para a faculdade e chega de 7 da manhã. Mas você está chegando de 7h20, 7h20, 7h25, 7h23, 7h18, 7h25, 7h20. Você está preciso. Porém você está errado, está chegando atrasado. Mas está uma precisão. Se você pelo menos pegar um ônibus anterior, você consegue começar a chegar na hora da aula. Aí você corrige seu processo. É mais fácil corrigir o processo quando a dispersão é pequena. Quando o problema não é a dispersão, tá? E exatidão é a acuracidade, também é chamado. Se vocês escutarem acuracidade, tá falando de exatidão. Exatidão é quando a média está próxima do alvo. Nesse caso, ó, eu já ajustei meu processo. Eu estava tirando aqui, atirando, eu mandei ajustar aqui a mira, ajusta a mira, puxa para cá um pouquinho. Agora continua atirando. Ele era preciso, porque ele não se mexia, não tinha variação, ele era muito preciso. E eu só fui ajustar a média. Ajustei a média e ó, comecei a acertar no alvo. Então exatidão tem a ver com alvo, gente. Alvo. Então, precisão é quantos pontos estão próximos. E exatidão é próximo ao alvo, tá? Analogia é um tiro ao alvo, né? Como é que está cada figura dessa? Essa aqui, ó, inexato e impreciso, bem muito afastado um ponto do outro, então não tem precisão e tudo afastado do alvo não tem exatidão. Nesse caso já é inexato porque está longe do alvo, mas é preciso, ó, os pontos estão mais próximos, a precisão aqui aumentou. Nesse caso, impreciso porque estão muito afastados,
Porém, em média, porque a exatidão tem a ver com a média, quando eu tiro a média, se eu tirar a média desses pontos, ele vai dar muito perto do alvo. Vai dar por aqui, mais ou menos, a média desses pontos todos vai dar por aqui pelo alvo. Então ele está mais exato, mais impreciso. E o que eu quero da minha vida toda, dentro de um processo, é que ele seja exato e preciso. Tem uma precisão e está tudo perto do alvo, tá? Que é o objetivo do que você faz, é o objetivo do teu trabalho. Chegar nesse ponto aqui, tá? Sair disso para chegar nisso. Precisão e exatidão. Então, gente, a gente falou de precisão, exatidão e discriminação, não foi? Resolução e discriminação, que é o poder que o instrumento tem de medir a menor parte possível. Precisão é quantos pontos estão próximos, independente do alvo. E exatidão é, em média, quanto ele está próximo do alvo. Vamos gravando isso. Entrando em outra parte, linearidade. O que é linearidade? Tem tudo a ver com medição. Dependendo do instrumento, você tem que fazer essa análise de linearidade. Gente, a gente vai ver medição, vai ver o MSA aqui, como a gente vê sempre no Greenbelt, mas a gente vê por cima esses pontos. Existe um curso de MSA que é mais profundo, aí é 32 horas só de MSA, para realmente ver todos e fazer todos esses cálculos aí. Existe curso, tá? Então, o que é linearidade? Ó, esse instrumento estou medindo, ó, em várias partes do instrumento. A linha do instrumento, ele mede nessa posição, mede aqui, mede aqui, mede aqui, mede aqui. Será que ele está medindo todo esse caminho corretamente? Então você vai pegar e medir. Ó, medição 1, medição 2, medição 3. Mediu quando estava na medição, mais ou menos nessa parte aqui, mediu como estava aqui. Então, você vai medindo em cada faixa do instrumento e fazendo um gráfico para saber como é que ele está se comportando. Então, o instrumento 1, ó, o instrumento 1 mediu 43, 52, 64, 73. O instrumento 2, o instrumento 3, as medidas. Então, aqui você começa a descobrir se eles estão alinhados com a medição. Ó, o correto seria essa linha preta aqui, ó. O correto é essa linhazinha preta, que é a linha do instrumento. O instrumento tem 40, 50, 60, 70, 80. Quando ele mediu 40, mediu 40. Quando mediu 50, mediu 50. Quando mediu 60, mediu 60. Quando mediu 70, mediu 70. Quando mediu 80, ele mediu 80. O instrumento 3, ele foi medindo realmente em cada fase, cada parte dessa onde estava a medição, ele mediu exatamente o que era para medir. O que tinha no padrão, que isso aqui é um padrão. O instrumento, mas o outro instrumento, ó, o instrumento 1, onde era 40, ele deu 43. Onde era 50, ele deu 52. Onde era 60, ele deu 64. E aí foi, ó. Onde era 80, 69. Então ele não está bem alinhado. Porém, gente, não é que o instrumento tem que estar medindo exatamente o que está lá. Mas existe uma faixa para ele ter uma falha. Mas a linearidade é o quanto o instrumento está medindo. Qual é a variação do instrumento dentro da faixa de medição dele. Ah, o instrumento mede de 0 a 100. Então, dentro dessa faixa, será que ele está medindo tudo certinho? Ou quando vai chegando mais próximo do 100, o erro dele aumenta? Aí, esse erro tem uma aceitabilidade, tem um percentual de aceitabilidade. Mas aí você tem que ver no curso de linearidade. Então, aqui é para vocês terem uma noção que existe essa técnica para saber se o instrumento está tendo realmente uma variação pequena dentro da faixa de medição dele, tá? Às vezes, a gente pega um instrumento que é completo, que é grande, e descobre que uma faixa, por exemplo, a faixa final, tem um problema. Está tendo uma variação muito alta que não está aprovando. Mas você sabe que uma faixa menor, ele está aprovado. Então o que é que você faz? Você usa aquele instrumento para medir aquelas peças que estão na faixa menor. E bota lá para um operador medir. Ele nunca vai usar a faixa de cima. Ah, mas o instrumento está ruim a parte de cima, mas a parte de baixa está boa, a parte menor está boa. Então eu posso utilizar no meu processo aquela parte inferior do instrumento. Eu só não posso usar outra. Mas tem que estar bem claro lá no meu sistema de calibração, bem apontadinho, que aquele instrumento só pode usar, por exemplo, se ele for de 0 a 100, só pode usar de 0 a 50. Aí tem muitas peças para ele usar, vamos usar esse instrumento de 0 a 50. E eu compro outro melhor para usar de 0 a 100 em outro lugar. Ou usar a faixa de 80 a 90 em outro lugar. Mas esse instrumento, como é muito alto, muito grande, comprido, ele está tendo uma falha após os 50, ele começa a dar uma variação maior que está sendo reprovado. Então eu tenho que reprovar.
tá? Então esse aqui, gente, é a linearidade. Existe também a estabilidade. Será que o instrumento está estável? Opa, isso aqui tem tudo a ver lá com o que vocês aprenderam de controle estatístico do processo. Estabilidade do processo. Gente, então o que você faz? Você vai medir várias, ou num tempo maior, né? Dentro do dia de um mês, medindo várias coisas do instrumento, a mesma produção, a mesma peça, o mesmo produto, medindo, e depois checar se o instrumento está tendo uma estabilidade. E a estabilidade é checada daquela maneira, jogando lá naquele gráfico e vendo se está tendo alguns pontos daqueles 7 pontos consecutivos, 7 pontos descendo para baixo, tá lembrado? 9 pontos abaixo da média ou acima da média, todo aquilo que vocês viram no controle estatístico do processo, vocês usam aqui para calcular a estabilidade de um instrumento. Ó, diferença nas médias de medição feita pelo mesmo operador usando o mesmo instrumento, a mesma peça ao longo do tempo. Então você tem que pegar uma peça, um produto e medir hoje, daqui a 2 horas mede de novo, daqui a mais 4, se for de 2 horas para saber que o instrumento está bem, vai medir 2 horas. Se for de todo dia, no horário X, aquele operador vai lá naquele horário e mede, usa o padrão e mede e vai checando. Depois você joga numa carta de comportamento e vai enxergar se o comportamento do processo é estável. Se for estável, então o instrumento tem uma estabilidade, tá? Então isso é muito usado para instrumentos que medem pressão, temperatura, né? Será que ele está medindo a temperatura estável? Você vai medindo todo dia, vai lá e anota. Vê o padrão e vê o instrumento, vê o padrão e vai anotando o instrumento medindo tal temperatura, depois você faz uma carta e vê que ó, ele está se comportando estável. Em relação à média do desvio padrão, as medições permanecem constantes e previsíveis ao longo do tempo, tá? Tudo a ver com o controle do processo. Sem tendências, desvios bruscos, ciclos, tudo aquilo é para ver se o processo está estável. Você usa a mesma coisa lá que você fizer no Minitab, gente, mesma coisa. Avalie ela através de gráfico de controle, que não é o gráfico de controle. Tudo bem, se o cara tiver com ele lá, tá lembrado, né? Se ele tiver lá de lado dele, ele vai medindo, anotando e verificando como está o processo. Aí ele está controlando. Mas se você foi lá e pegou as medições e trouxe para você está fazendo o quê? Uma análise de comportamento. Cuidado com isso. Então isso aí seria a estabilidade. E tem a tendência. Tendência chama de TD, ou erro sistêmico. Todo o processo tem um erro sistêmico. Tem uma tendência de ficar variando para mais ou variando para menos. Então aqui, ó, valor de referência. Quando eu comecei a medir, aí deu aqui, começou a dar o valor aqui. Mas esse é o valor de referência. Aqui está as medições, a variabilidade das medições, porque deu aqui, deu aqui, deu aqui, deu aqui, deu aqui. Aqui está a variabilidade das medições, porém ele começou a variar aqui. Uma média daqui, eu vou chamar de tendência. É a tendência que eu tenho do instrumento estar medindo nessa média aqui com essa variabilidade. A variabilidade eu chamo de erro aleatório, porque essa variação é aleatória. E a tendência é um erro sistêmico. Pelo sistema, o meu sistema tem essa falha de medir para cá. Agora, todo o sistema tem essa tendência. A tendência tem que estar dentro de um parâmetro aceitável, tá, gente? É como a variabilidade. Todo o processo tem variabilidade. Só que a variabilidade tem que estar numa faixa aceitável. Quando ela estiver numa faixa aceitável, é aceitável. Eu aceito aquela faixa e está tudo bem. Vai funcionar bem, vai ser entregue bem, o produto vai funcionar bem, o carro vai ligar, a moto vai andar, o avião vai voar, não vai quebrar, porque tem uma aceitabilidade. Todo produto é assim. Serviço ou produto tem variabilidade. Então, o sistema de medição também tem sua tendência. Pode ser para cima, pode ser para baixo. E além da tendência tem a variabilidade, que é esse sistema aqui. Tá? Tendência é uma estimativa do erro sistemático. Aqui é um erro, né? Porque aqui é o valor de referência, o valor que a gente entende como real. Quando eu meço, ele vai para cá e fica variando. Então isso aqui é a tendência, é um erro sistemático, tá? Então isso é tendência, gente. E a reprodutibilidade. Agora tem a ver com o que? Com o operador, tá lembrado lá? Tem a ver com o operador, reprodutibilidade, ó. Avaliador A,
está avaliando dessa maneira, o avaliador C está dessa maneira e o B está dessa maneira. Cada um tem sua diferença, que tem suas habilidades. Cada um tem uma habilidade diferente. Entendeu? Então o que é que eu faço? Eu tenho que checar cada um medindo a mesma peça, medindo com o mesmo método, medindo na mesma hora, tá? A mesma cota, a mesma dimensão, tá certo? Com o mesmo instrumento. Tudo tem que ser igual, senão se eu misturar instrumento, não estou avaliando todo mundo igual. E aí sim, aqui fica realmente o quê? Se o instrumento é o mesmo, a peça é a mesma, o método é o mesmo, todos eles estão treinados. Então aqui é a variação natural de cada operador. Essa variação também, gente, vai existir em qualquer sistema de medição. O que é que tem que acontecer? Que essa variação esteja dentro de uma área aceitável. Se estiver dentro de uma área aceitável, aí eu consigo aprovar meu sistema. A gente vai ver daqui a pouco como é que a gente vai aprovar um sistema de medição. Então, reprodutibilidade, variação das medidas feitas por diferentes avaliadores, usando o mesmo instrumento de medição, medindo a mesma característica na mesma peça. Tá vendo? Variabilidade do avaliador. Aqui a gente checa o quanto os avaliadores estão variando. É a reprodutibilidade. Gente, qualquer dúvida, manda lá no Telegram para a gente tirar, né? Então, falando do sistema total, a variação total do sistema é o que? Variação total do sistema é a variação do processo e a variação da medição. Aqui é a variação total do teu processo, está medindo. Aí tem o processo, fabricação, máquinas, né? Máquina, operador, meio ambiente, matéria-prima, tá tudo ali. Ordem, plano de serviço, método de fabricação. E tem a variação da medição. Quem é a variação da medição? É a repetibilidade e a reprodutibilidade. A repetibilidade tem a ver com o equipamento de medição. O quanto o equipamento repete. A reprodutibilidade tem a ver com o operacional, o quanto o operador reproduz a mesma medida. Então, eu tenho que estudar do sistema de medição a repetibilidade e a reprodutibilidade. É o que a gente vai estudar. Isso aqui tem que estar dentro de um padrão, dentro de uma faixa aceitável. O processo é diretamente ligado ao processo de fabricação, execução, os 6 M's. É o método, matéria-prima, meio ambiente, máquina, né? E medição, um dos 6 M's que é medição, a gente joga para cá. Que é a repetibilidade e a reprodutibilidade. Repetibilidade, repetindo, repetir a medição. O quanto o equipamento repete a medição. Reprodutibilidade, reproduzir. O quanto o operacional reproduz a mesma medida. Eu mesmo reproduzo de novo a mesma medida, com o mesmo instrumento, a mesma peça. E entre eles, aqui eu tratando entre eles, eu vejo se a variação está boa. Tá? Então, a gente tem que estudar a variação do sistema de medição, que é a variação da repetibilidade, mais a variação da reprodutibilidade. Tá, gente? Vou pular até esse aqui para a gente andar um pouco mais frente. Então, tipo de análise que a gente tem. Esse material está com vocês todinho aí, tá? Qual é que vocês vão ler um pouco a mais. Tipo de análise que a gente pode fazer. A gente pode analisar o GRG, que é o Gauge Repeatability e Reprodutibility. Isso a gente estuda o grau de RR. É o GRR, o famoso GRR que a gente chama. E também o PT, precisão sobre tolerância. A gente estuda a precisão da tolerância sobre a tolerância. Então a gente quer saber qual é a precisão que tem em relação à tolerância. E a gente estuda a repetibilidade e a reprodutibilidade. Famoso GRR. E na linguagem, quando você começar a falar isso dentro da indústria, o pessoal entende, a gente já fala o RP e REPRO. Quanto é que está o RP? O REPRO. A gente só fala RP e REPRO. RP, repetibilidade, REPRO, reprodutibilidade. Tá, gente? Então aqui está uma fórmula de como calcular. Claro, a gente não vai calcular, a gente não vai usar a fórmula, a gente vai usar o Minitab. Não se aperreia com isso, mas se quiser usar a fórmula, tá a fórmula aí. Ó, o grau de RR, 6 vezes a variação do sistema de medição sobre 6 vezes a variação total, sobre 100%. Precisão, percentual de precisão sobre
tolerância, 6 vezes a dispersão do sistema de medição sobre os limites, ó, limite superior menos inferior, é a tolerância, vezes 100, é o 100%. Então, como eu calculo isso? Como eu calculo isso aqui? Aí vai ver no Minitab. E como é que eu aprovo isso? Opa, aqui eu aprovo. Quando aprovar o sistema de medição. Então aqui, gente, quando o GRR for maior que 30%, incapaz. O PT também. Tanto o GRR e o PT for maior que 30%, ele é incapaz. Se ele tiver entre 30% e 10%, ele é aceitável. Aceitável, gente, eu tenho que conversar com o cliente. Sempre. Quando tiver o aceitável, é aceitável. Mas quem é que aceita? Se você está produzindo para o cliente, quem aceita é o cliente. Não é você que aceita. É algum cliente que tem que aceitar. Porque se você definir que aceitou e gerar um problema lá na frente, o cliente vai saber e descobrir por que está medindo, está dando erro. Porque seu sistema de medição é incapaz de detectar a minha tolerância. Então, quando é que é ideal que ninguém vai questionar? Quando ele for menor ou igual a 10%. Então, se GRR e o grau de PT, o percentual de PT for menor ou igual a 10%, acabou, aprovadíssimo. Vou tomar um gole d'água aqui, peraí. Eu falo muito, né? Vocês não falam nada aí, eu fico falando aqui, vocês não ficam falando nada. Fala lá, mas fala pelo menos no Telegram, né? Manda lá a mensagem pra gente poder conversar. Então, gente, grau de RRPT maior que 30%, incapaz. Tá morto, mexe lá no sistema, vê alguma coisa que tá de errado, tem que corrigir isso aí. Aceitável se for até 30%, entre 30% e 10%. E ideal, menor ou igual que 10%. Então isso quando você fizer o cálculo que eu vou mostrar aqui na frente, vocês vão lá direto lá no grau de RRPT, ó, tá dando tanto. Deu 15%, 15% é aceitável. Conversa com o cliente para saber se ele aceita. Ó, deu 5%, 5% é ideal, tá aprovado. Tá? Então essa tabelinha aqui ó, tem que estar no sangue de vocês. Tem que estar no sanguezinho dos Greenbelt, saber, essa regra tem que ser sabida, tá? Gravada. Então, agora vamos partir para elaborar um grau de RR, um sistema de medição, medir a repetibilidade e a reprodutibilidade. Como é que eu faço isso? Então, gente, normalmente a gente pega de 2 a 3 operadores, 10 amostras, cada operador mede 3 vezes a mesma peça. Então, qual é o importante aqui das amostras? Essas amostras que você pegar, você não vai pegar a amostra que tem a mesma medição. O importante é pegar amostras que tenham a variabilidade da tolerância. Pega amostras mais perto da máxima, pega amostras perto da mínima e pega amostras pelo meio. Se são 10 amostras, pega 3 amostras ou 2 amostras na máxima, perto da máxima, 2 amostras perto da mínima e o resto das amostras distribuir pelo meio. Para o sistema conseguir varrer toda essa tolerância e conseguir detectar essas peças, entendeu? Cada operador, aí são 2 a 3 operadores, 10 amostras. Cada operador mede 3 vezes a mesma peça. Quer dizer, João, Maria e Ricardo. João vai medir a mesma peça 3 vezes. 3 vezes a mesma peça. Todos eles. Então, se eu tiver 3 operadores, 10 amostras, e cada um medindo 3 vezes, é 3 vezes 10 vezes 3. Vão me dar 90 medições. 3 operadores vezes 3 medições, cada vezes 10. São 90 medições. É assim que eu faço um estudo. E eu vou estudar. Gente, mas e agora? Como é que o cara vai medir a mesma peça? Ele vai saber que peça é. Então você não pode deixar ele ver a peça. Quer dizer, ele tem que ver a peça, mas ele não tem que saber que aquela peça é a peça 1, por exemplo. Você sabe. Aí você fecha lá na frente dele, bota as peças aqui numeradas, mas a peça em si não pode estar numerada. Aí você pode colocar de lado uma etiquetazinha com o número da peça. Aí você põe lá a peça, uma etiquetazinha com o número. Para se você saber que aquela peça é a 1. Aí você pega a peça 1, ele não está vendo, porque tem um painel na sua frente. Aí você dá a peça 1 para ele. Ele pega a peça 1 e mede, por exemplo, o diâmetro externo ou o comprimento, quer que seja. Medir o comprimento, Aí depois você vai dar aleatoriamente, dá a 7, dá a 10, dá a 5.
Aí medir. Quando ele acabar de fazer a primeira rodada, aí você dá a 1 de novo. Ele vai receber a 1, mas ele não sabe que é a 1. Você sabe, porque você está anotando. Mas ele não sabe. Ele vai pegar aquela 1 e vai medir de novo e dar o valor. É aí que você vai ver se ele está repetindo, reproduzindo a mesma medição. Tanto na peça 1, aí medir de novo. Medir de novo 3 vezes, ele vai medir a peça 1 sem saber que é a peça 1. Então, gente, as peças, claro que elas são semelhantes, né? Você não pode marcar as peças, nem botar etiqueta na peça. É só você que pode saber, tá? Tá certo? Cuidado com isso. Existe essa forma, existe a forma curta, né? Curta, que é pegar 5 peças medida 2 vezes por 2 operadores. E você pode fazer essa forma curta. E a forma longa, que é essa, 10 peças, 3 vezes a cada por 3 operadores. Isso é pela AIAG, Automotive Industry Action Group, tá, gente? Quando você vai fazer um estudo de medição, um MSA, para uma indústria automobilística, aí você tem que trabalhar essa aqui. Essa 3 vezes 3 vezes 10 ou 5 vezes 2 vezes 2. Mas no seu dia a dia, nesse qualquer trabalho, você pode trabalhar só com 2 operadores, 10 amostras. Aí fazer 2 vezes 10 vezes 3, tá? Fazer 60 medições, tá? Então aqui está a forma que você vai fazer um MSA para a indústria automobilística. E aqui é a forma que você pode fazer para qualquer coisa. Agora vamos ver como funciona no Minitab, né? Vamos ver como é que a gente vai fazer um exercício aí no Minitab, para vocês verem como esses cálculos, esse GRR, esse estudo de MSA, o estudo do RR, repetibilidade e reprodutibilidade, é feita no Minitab. Então tem esse exemplo aqui, né? Esse exemplo dos filmes, né? Ó, para verificarmos se o método de medição criado para avaliar a qualidade das fotografias feitas pelos alunos de uma escola de artes é eficaz, fizemos uma avaliação com 3 especialistas e cada um assistiu 2 vezes cada vídeo e deu uma nota entre 0 a 10. Será que esse sistema de avaliação estaria aprovado? Então quer dizer que tem uns vídeos que os alunos fizeram com fotografias e estamos querendo fazer uma avaliação. Então eles estão querendo criar um sistema de medição. Ele quer saber se essa medição dos especialistas poderia ser aprovável. Se realmente os especialistas iam estar corretos nas medições de cada vídeo. Então, gente, a gente vai abrir esse exercício 008 fotografias. Vamos lá. No Minitab, vocês têm uma pasta aí chamada exercício. Procura a pasta de vocês, exercícios. Você tem essa pasta, já baixou com certeza. Fotografias, esse 8 aqui, ó, fotografias. Abriu ele, vai abrir o Minitab. Esse Minitab vai ser seu guia aí pro resto da sua vida como Green Belt, e depois vai virar Black Belt, depois o Master Black Belt, lindo, maravilhoso. Aqui tá o worksheet, né? Se quiser só ver o worksheet, clica aqui, só ver o worksheet. Quando a gente quer ver as seções, que é onde os cálculos são feitos e os gráficos são registrados, é aqui. Como não tem nada, porque a gente não fez nada ainda, então vamos voltar para o worksheet. E na worksheet tem o que? Fotografias, especialista, medição e a nota que cada um deu. Nota o seguinte, ó, quando vocês forem fazer o registro, tentem fazer nessa configuração, tá? As fotografias, as peças, o especialista, então o operador, o colaborador, a medição, que seria, se foi a medição 1, a 2 e a 3, e a nota, que seria a medida. Aqui no caso aqui é uma nota. Porque vocês vão notar que aqui, ó, tem especialista 1, né? Depois aparece o 2, depois aparece o 3, depois aparece o 1 de novo. Então aqui, ó, o 1, ele na primeira medição da primeira fotografia, ele deu a nota 5,5, tá? E o mesmo 1, especialista 1, na mesma fotografia, que é a fotografia 1, só que na segunda medição que ele fez daquela mesma fotografia, ele deu 4,5. Quer dizer que ele deu 1 hora, ele deu 5,5, e depois que ele viu de novo, ele deu 4,5. Então ele não está dando exatamente onde é que está, mas isso existe, isso pode acontecer. Mesma coisa acontece quando você mede, você pode medir, principalmente quando for muitas decimais, milésimo, centésimo, e você pode dar 1 centésimo a mais, 1 centésimo a menos, 3 milésimos para um lado, 3 milésimos para outro, você mesmo pode errar. Não é errar, é por causa do sistema, não é um erro. Por isso que
tem que existir um espaço onde você pode variar. Tá lembrando aquele 10% lá para aprovar? Se der 10% o GDRR e o PT de tolerância, se der até 10%, tá aprovado. Então como é que a gente faz isso? Vamos abrir aqui o PowerPoint de novo, para vocês verem uma coisa. Então aqui, ó, aqui no PowerPoint, gente, tá todo o caminho. Quando vocês pegaram o material, tá tudo aqui, ó. Entrar na estatística, ferramenta da qualidade, estudo de medição, RR cruzado, tá vendo? Clicou aqui, vai aparecer isso. Onde aqui vai aparecer os dados, né? Vai aparecer, deixa eu pegar o laser de novo. Vai aparecer as colunas todinha aqui. Aí você vai chamar fotografia para peça, operadores é o especialista e os dados da medição é a nota. E vai selecionar aqui a ANOVA. Por quê? A ANOVA, ela é mais sensível a pegar muito mais variabilidade do que simplesmente um X/R, porque aqui ele trabalha só com a média e com a amplitude. E aqui ele trabalha com média, com amplitude, com a variação entre as notas, a variação entre os especialistas. Então ele trabalha muito mais dados, tá? Depois dá um OK, aí vai aparecer esse cálculo aqui. Vamos fazer aqui no Minitab. Vamos voltar aqui para o Minitab. Deixa eu abrir o Minitab. Aqui está o Minitab, né? Então, estatística, ferramenta da qualidade, estudo de medição, cruzado, estudo de medição RR cruzado. Tá vendo? Apareceu aqui. E aqui aparecem as colunas. Então, número de peça é a fotografia, que é o número da peça, não foi, ó, 10 fotografias de cada um. Operadores é os especialistas. E os dados da medição é a nota, é os dados da medição, a nota que cada um deu. Ah, tá aqui a nota. Então aqui é nota. Então ficou fotografias, especialistas e nota. E selecionou a nova. A nova, OK. Vai aparecer, ó, não é essa tabela, é essa aqui, ó. Avaliação das medições. Então, essa é o principal. Isso aqui é isso que está no seu PowerPoint, no seu material de exercício, tá? Onde aqui é o grau de RR, total RR da medição. Depois vem a repetibilidade, depois vem a reprodutibilidade, tá? Aqui. Vamos ver no Minitab, tá bonitinho, né? Olha como tá no Minitab. Total de RR, que deu conta, 23%, gente. E aí? Eu aprovo ou reprovo? Repetibilidade deu 19,93 e reprodutibilidade deu 11,64. Gente, o total de RR tá fora, né? Tá acima do 10%. Tá aceitável, que tá entre 10 e 30. Como é fotografias, vídeos, então dava para se aprovar esse método, dá para ser aprovado. Não é muito subjetiva, não é nada de milesimal. Então, com 23% a gente poderia juntar os professores, juntar os alunos, ó, o método é esse e vamos aprovar, e aprovaria com todo mundo junto, aprovaria o método, sem problema. Mas aparece outra coisinha aqui que é o número de categorias distintas. O que é isso? Vamos voltar aqui no PowerPoint. Ó, isso aqui, gente, tem a ver com a discriminação. A discriminação é a capacidade do sistema de medição de detectar e indicar, mesmo com pequenas mudanças na característica medida, né? Mesmo pequena mudança. Se ele conseguir detectar pequenas mudanças, ele consegue dar esse número aqui mais elevado. E ele conseguiu. Então, se menor que 4, o sistema é insuficiente. E ele é 5. E esse valor 5 é até para a IAG, porque esse 4... de 4 abaixo, se for menor que 4, a gente tem que parar em qualquer situação. Para sistemas automobilísticos, para serviços ou peças automobilísticas, esse valor é o 5. Quer dizer, se desse um 4 aqui, eu aceitaria, porque era fotografias, não tinha problema. Mas se desse um 3, eu não aceitaria a fotografia. Nesse caso já deu um 5, então já está aprovado na características distintas. E o que é isso, essa discriminação, gente? Tá lembrado que é o poder dele medir a menor característica possível? Então ele consegue medir e aparecer mais famílias nas medições. Vamos ver um exemplo aqui, para ficar mais fácil entender essa discriminação. Imagine que eu tenho aqui essa balança. Vou pegar aqui o laser. Imagine que eu tenho essa balança. E essa balança, ela mede, ó, discriminação, resolução 5 gramas. Quer dizer o quê? Se eu botar um objeto de 10 gramas, ou ela mede 5, ou ela mede 10, ou ela mede 15. Tá?
Porque se estiver acima de 10, pode ser que ele diga 15. Se estiver muito abaixo de 10, ele pode dizer que é 5. Mas ele nunca vai dizer que é 12, porque ele é 5 é o mínimo. Então ele mede de 5 em 5. Então a discriminação é 5. Se eu precisar de mais discriminação, eu tenho que procurar outra balança. Nesse caso aqui, por exemplo, produto químico A. Se for pesar esse produto químico A, ele tem 4.000 gramas. Eu preciso de 4.000 gramas desse produto. Aí, se 5 gramas não for... Se a tolerância for mais ou menos 100 gramas, aí tá fácil 5 gramas medir isso aqui. Esse aqui já está com 5 gramas, 75 gramas que eu preciso. Pode ser que 5 gramas me roube alguma coisa dele. Mas esse aqui, gente, esse aqui é pior. Esse aqui eu não consigo, não vou pesar aqui. Que se eu jogar 2 gramas aqui, ele vai dizer ou 0, ou vai dizer que é 5. Então o erro é muito grande. Então se eu preciso de 2 gramas desse produto, eu tenho que ter uma tolerância para 2 gramas. E a tolerância vai ser o quê? Mais ou menos 0,02 gramas, é menor ainda. E essa balança só pesa de 5 em 5. Então não tenho como pesar isso aqui. Nesse caso, eu posso pesar e tranquilo, 4.000 gramas que eu quero disso aqui, 5 gramas pode ser que não seja efeito algum no que eu vá fazer com esse produto químico, tá? Então, a gente tem que ter essa discriminação. Isso aqui vai dizer esse número de categorias distintas, tá? Então, a gente tem que se ligar nisso. Se for menor que 4, a gente já reprova. Então, tem que ser 4 para cima. Se você estiver fazendo algum MSA de sistema automobilístico, tem que ser de 5 acima, tá? Então, gente, esse exemplo vocês já viram. E tem esses gráficos aqui, ó, pra gente estudar, que é os gráficos que aparecem também aqui no Minitab, ó. Se você andar, tá vendo? Só a seção. Todos eles estão aqui. Todos esses gráficos que vocês vão ver, tem o cálculo que aparece aqui e aparece todos os gráficos que diz alguma coisa. Diz, vamos ver aqui no PowerPoint, que ele tá um pouco maior. Aqui, tá vendo? Eu separei esse gráfico aqui, por exemplo. Variação das peças. Aqui, limites calculados pela repetibilidade das medições. Quando é que isso aqui está bom? Quando você olhar para o gráfico. A situação ideal é que os limites fiquem o mais próximo possível e que os pontos fiquem afastados para fora dos limites. O que está acontecendo? Esses limites aqui, ele quer que fiquem bem mais próximos um do outro e que os pontos se afastem dos limites. Está dando pontos dentro do limite, tá vendo? Por isso que está dando 23%. Não está totalmente aprovado, está dentro de um aceitável. Se estivesse abaixo de 10, você ia ver que não tinha quase nenhum ponto dentro dos limites. E os limites estariam bem próximos um do outro, bem próximozinho, e os pontos tudo afastados. Então esse é um gráfico para você observar como está o comportamento dos seus pontos. Porém, o valor matemático é que é o mais importante, tá? Esse gráfico aqui, também você enxerga RR da medição, 23%, que é o grau de RR, tá? Deixa eu pegar o laser aqui melhor, né? Opa. O RR da medição é esse aqui. Aqui, ó, é repetibilidade e aqui reprodutibilidade. Isso aqui é essa parte aqui, ó, peça a peça. É a variação entre as peças. O que é que acontece quando você vê esse gráfico dessa maneira? A variação peça a peça tem que ser bem alta, tá? Para a variação da medição ser baixa. Quando aparece esse gráfico aqui, ó, repetibilidade, alguma coisa aparece no gráfico aqui, já está mostrando que tem algo de não errado, mas não tão perfeitamente aprovável, né? E por isso que está dando 23%. 23% ele acaba aparecendo isso. Quando dá aqui quase um 10, você vai ver que esse gráfico aparece alto, essa parte vermelha aparece alta, e esse aqui não aparece nada, aqui quase que não aparece nada, aqui quase que não aparece nada. Quando vocês fizerem algum exercício que vem pela frente, vocês vão perceber isso. Isso aqui deve praticamente sumir. Você quando olhar para esse gráfico depois, aí está muito bom. A situação ideal é quando variação dos valores reais, parte por parte, que é peça a peça, é muito maior do que GRR, tá? Então, variação do estudo, variação da contribuição. Então, aqui é do estudo, peça a peça, e aqui é da variação do próprio sistema. Então, gente, esse gráfico olhando para ele, a gente nota que tem já mostrando que não está aprovado, completamente aprovado. Por isso está dando 23%. E você aprova com o quê? Você aprova com o conceito do cliente. Conversa com o cliente. Nesse caso, que é a fotografia, chama os professores, a banca, e diz, ó, tá assim, assim, assado. Vamos aprovar isso? Vamos aprovar. Fotografia, não tem esse bicho todo não, tá? Mas se fosse
o jato, o motor do jato, o motor do carro de Fórmula 1 já é diferente. Outro gráfico, para vocês entenderem aqui, esse gráfico aqui, ó. Aqui você percebe a variação das notas aplicadas por fotografias. Fotografia 1, veja que varia, né? Os pontinhos aqui, tem a variação. Ó, essa aqui 3, ó, como varia. Ó, aqui, esses pontos são a variação dessa nota. A figura 9, o vídeo 9 teve essa variação. Aí você consegue... Quando é que você vai estar perfeito? Quando os pontos estão tudo junto. Esses pontos estão um só aqui, um só aqui, um só aqui. Que esses pontos são os avaliadores, tá? Aqui você percebe a variação entre os especialistas. Quanto mais juntos estiverem, os pontos melhor. Então, se essa linha tiver uma linha só e os pontos tudo junto, é porque os especialistas não variaram. Eles sempre estavam falando a mesma coisa, um com o outro. Mas como você já começa a perceber alguns afastamentos, é porque você sabe que tem, não está totalmente aprovado. Por isso que deu lá o 23%. Esse último gráfico aqui, observem ele. Depois vocês voltam para ele quando a gente for aprender o chamado box plot. Lá na frente vai aprender que gráfico é esse, fazer exercício com esse gráfico, que a gente chama ele de box plot. Aí você vai lembrar desse gráfico aqui e vai dizer, ah, então isso aqui representa isso. Claro, quando você for aprender mais na frente, na próxima fase, a análise. Aí volta nele e dá uma enxergada que você vai entender perfeitamente bem o que é que significa cada ponto desse aqui, esse quadrado, tá? Mas se eu explicar agora fica complicado para vocês. Ok. Então com o resultado do grau de RR, você aprovaria o sistema de eleição? Aí, isso é com vocês. Aprovaria? Eu, por exemplo, Luiz, juntava aos meus professores e dizia, ó, tá assim, dando 23%. É uma coisa subjetiva, não vai morrer ninguém, não vai matar ninguém por causa disso, dá pra gente aprovar? Dá. Juntava o representante da turma com, ó, é assim que está sendo aprovado o nosso, pronto, acabou. Bateu o martelo junto com os próprios clientes, que era quem fez os vídeos. Porque quem fez os vídeos disse, não, tem que arrumar outro método, aí a gente tem que aperfeiçoar mais o método. Ou treinar mais o especialista, ou mudar o método, achar um método melhor, que realmente ficasse lá nos 10%. Nesse caso, tá? Sim, gente, mas aí eu aprovei lá, mas eu não vi ainda o percentual de tolerância. Tá lembrado que era GRR e PT? Agora a gente vai ver o PT. A gente vai pegar os limites de especificações e jogar a variação do processo dentro dele. Fazendo esse cálculo aqui. Fazendo esse cálculo, quem vai fazer esse cálculo é o militar. O que é que a gente faz? Entra no militar no mesmo caminho. Aí depois, antes de mandar dar o ok, vem aqui em opções. Quando você vir em opções, ele vai perguntar aqui, ó, especificação inferior e superior. Aí você coloca aqui e depois você vai ver o resultado. Volta lá. A gente pediu o quê? Vamos considerar que a tolerância é de 6, onde a nota máxima é 10. E a mínima é 4. Quer dizer, a mínima é 4 e a máxima é 10. A tolerância é 6, de 4 a 10. Tá? Então, como é que a gente vai fazer? E depois tem um resultado que vai sair de lado da avaliação do estudo de grau de RR, vai sair, ó, percentual de tolerância. Vamos ver lá no Minitab. Sai daqui, sai do mini. Vamos pro Minitab. Então, gente, o caminho é o mesmo, né? Então, se eu der um Ctrl E, eu volto pro mesmo, a última função que eu fiz, tá lembrado? Foi a função da nova. Eu não preciso entrar aqui e voltar à estatística, ferramenta da qualidade, estudo de medição, R cruzado, tá vendo? Cheguei aqui. Mas se eu já fiz isso, eu dou um Ctrl E e ele volta. Nesse caso, eu preciso entrar onde? Em opções e dizer para ele qual é a especificação inferior? 4. Qual é a superior? 6. Opa, 4, 10. Porque se eu tenho as especificações, eu coloco aqui. Se eu não tenho, eu venho aqui, ó. Porque é superior menos inferior. Aqui eu colocaria 6, tá? Mas como eu tenho a inferior e a superior, 4 e 10. Alfa, aí aqui é o erro alfa, né? Que é 5%, que a maioria das empresas trabalha com 95% de confiança. E os 5% é o erro alfa. Lá na frente a gente vai aprender mais sobre confiabilidade. Por enquanto, deixa os 5 aí. Aqui você não mexe nada. Variação de estudo 6 sigma, é 6 de padrão, deixa como tá. Dá um ok. E dá outro ok aqui.
Você andar para cá, aí ó, avaliação das medições. Até aqui foi o que a gente fez do grau de IRR, depois apareceu a tolerância. Eita, gente, e agora? Quanto tá dando percentual de tolerância? 46, gente. Aí bicho complica, né? Porque para aprovar eu preciso ter no máximo 30. Então, ou você vai aumentar as notas, ou vai ter que mexer nessa avaliação, que essa avaliação está reprovada. Está muito alto. Quer dizer que a variação está absorvendo 46% da tolerância. É muita coisa. Aí você não vai saber se realmente a fotografia que está boa, realmente está boa. Ou então a fotografia que está ruim, você vai dizer que está boa. E a que está boa, você vai dizer que está ruim. Vai acontecer isso. Então vai acontecer. E é muito alto, 46%. Por isso que até no máximo 30%, né, de 20 a 30, ou de 10 a 30, você aceitar com o cliente. E até 10 aprovar. Mas acima de 30 é muito, muito forte. Então, no caso do PT, nesse caso aqui, gente, ó, deu 46, que é o PowerPoint aqui mostrando, né? Tá igual no militar, tá? Eu tô indo e voltando, que é o que vocês vão fazer aí. Tem um material, se quiser imprimir material, fica vendo o material e fica fazendo no militar, ó, perfeito. Aqui eu tô indo e voltando para vocês terem a noção. Volta o vídeo, vem o vídeo, volta o vídeo, vem o vídeo, vai tirando toda a dúvida, tá? O vídeo, a aula online é boa assim, que você pode ver 3, 4, 5 vezes até gravar e anotar o que você quer anotar. Então, gente, esse resultado de 46 já prejudica, né? É muito alto, já que a gente tem que aprovar no máximo até 30. Então, estaria reprovado, né? Aí a pergunta é, deixa eu pegar o laser de novo. E agora, com esse resultado, você aprovaria esse seu edição? Você não dava. Com esse resultado aqui, dava para aprovar, com resultado de 26, cadê? Vou voltar aqui. Com esse resultado de 23% do RR, dava pra gente aprovar, como eu falei. Mas já com o resultado desse aqui, 46%, aí não dá pra gente aprovar. Porque ele tá, gente, a gente tem uma tolerância e a variação tá pegando quase a metade da tolerância. Então se a variação ficar... A variação varia também. Eu posso ser que no momento que eu esteja vendo uma figura que não é boa e dizendo que ela é boa e dando nota alta, ou vendo um filme que é bom e dando nota baixa. É como você pegar uma peça e medir, porque esse erro tá tão grande, e você achar que ela tá boa, mas ela tá ruim, ou você achar que ela tá ruim e jogar fora, mas ela tá boa. Acontece isso se você não conhece seu sistema de medição, mas nesse caso a gente conhece. Além do militar, gente, vocês têm uma planilha de Excel que vocês podem fazer no Excel esse estudo também. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês, que na hora de apoio de vocês tem lá. Tá nas planilhas, né? Planilhas. MSA, o formulário GRR. Aí você pode usar esse formulário também. Tem um exemplo até feito nele. Você salva como e faz um igual a ele, tá? Habilitar conteúdo. Sim, tudo bem. Ó, as medições, João Marcos é o nome, Vitor, você pode colocar o nome das pessoas. E aqui as medições 1, 2, 3, ó, são 10 medições. E ele mede 10 vezes uma peça, né? 10 vezes. João mediu a primeira peça, a peça 1, 2, 3 amostras, ó, amostras. 10 amostras. João mediu uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Vitor mediu também, todo daí é 90 medições. Quando você jogar esses dados aqui, o resto tudo é calculado perante esses dados. Você não mexe mais em nada lá dentro. Você não mexe mais aqui em nada, tá? Ele vai aprovar ou reprovar de acordo com o que estiver ali, ó. Aqui aprovou o número de carteira distinta, 5.6, tá vendo? Nesse caso foi aprovado. E aqui caiu aceitável. Ó, deu 20.12. Ó, então aqui você conhece, você vai saber tudo. RR deu 29%. Repetibilidade e reprodutibilidade. Variação peça a peça. Aceitável. E categoria distinta 5,26. Gente, você tem essa planilhazinha se quiser fazer no Excel. Tá? Aqui tem até o laudo, né? Aprovado igual ou inferior a 10, aceitável inferior a 30, reprovado igual ou superior a 30. A pessoa não esquece, né?
ao laudo do RR. Tá? Então não mexam nas fórmulas, está travada, não sei se está travado, não chama. Onde está cinza, gente, é para não mexer. Não mexe. Tem um monte de fórmula aqui. Você só mexe aqui, ó. Só onde está. E aqui no cabeçalho para colocar, né? Código interno do produto, a característica que está colocando, a tolerância que está fazendo, quando fez, quando sua validação. Você pode usar 2, em vez de usar esses 3 aqui, usar 2, apagar. Você pode apagar, botar aqui, apagar mesmo, deletar, não bota 0 não, delete. Deixa em branco, para ele entender que não tem nada, que não tem aquele operador, tá? Então essa é uma planilha que você pode usar. Está prontinha para você usar para quem não tem Minitab. Tá? E quem tem o Minitab, usar o Minitab, que é melhor, mais prático, né? Que é o Minitab, perfeito. Vamos voltar aqui para nossa aula. Quer dizer, não voltar para a aula que eu estou na aula, né? Voltar para a planilha, né? Para o PowerPoint. Então, essa planilha vocês já viram. Vocês podem usar e colocar esse dado lá. Aproveita, pega esses dados aí de fotografia, coloca lá e vê o resultado que vai dar. Tá? Mas, para vocês agora, tem uma atividade. E lembre que quando aparece esse símbolo aqui, é que essa atividade você tem que enviar para nós. Pode ser para mim também. Vai enviar para o Luiz Moraes, aí a gente vai ver. Pode ser que seja eu, pode ser outra pessoa. Mas quem vai ver são especialistas, que conhecem do riscado, tá? Não é ninguém menos do que especialista não. Então aqui, ó, você tem esse exercício que está lá no pacote de vocês, é o 9, garrafas de refrigerante PET, garrafas de refrigerante RR, grau de RR. Uma empresa de engarrafamento de refrigerante utiliza garrafas de vidro de 600 ml para seu produto. Preocupado com o seu sistema de medição, o diretor contratou você para avaliar a eficácia do mesmo. Os dados registrados são referentes a 20 embalagens, medidas por 3 inspetores, utilizando o mesmo método e equipamento. Tá vendo? 20 embalagens, medida por 3 inspetores, utilizando o mesmo método e equipamento. Sabendo que a tolerância é 10 ml, tolerância é 10 ml, qual seria a sua avaliação? O sistema é confiável? Pronto. É com vocês e o Telegram lá, se tiver alguma dúvida, manda no Telegram pra gente. Mas faça esse exercício, né? Porque só vocês fazendo e quebrando a cabeça, não adianta estar fazendo tudo aqui não. Faz, quando você mandar pra mim, aí eu vejo o que é que tá correto. Se estiver correto, parabéns. Se estiver errado, também parabéns. Se estiver faltando alguma coisa, parabéns. A questão é a gente fazer. Aí depois eu mando a comunicação, como é que foi feito, porque falhou, porque não fez. Mas siga o raciocínio que está no treinamento, siga o raciocínio que está na apostila, que você vai fazer isso aí tranquilo. Ok, gente? E no demais, a próxima aula é a FEMEA. A gente vai entrar na fase A de análise. Fase super, hiper importante. É onde a gente com essa fase M aqui concluiu, né? Viu aquelas causas, causa raiz, mediu, a fase M a gente mediu tudo, mediu, me checou várias causas. E vamos para a fase A cheio de X, cheio de potenciais causas, né? E na fase A a gente vai analisar. Aí lá na fase A você vai analisar cada causa, se cada causa realmente é causa. Você vai aprender um monte de técnica para realmente definir a causa matematicamente, estatisticamente, se a causa realmente é causa, ok? Então até lá, na fase A, na aula 22, que é a próxima aula. Beijão, um abraço forte aí, bye bye.